Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje a gente vai conversar sobre a contradição entre a violência e a religião no Templo Shaolin. Então, gente, olha, para quem não sabe, o Templo Shaolin ele é um templo budista que foi fundado em 495 d.C. pelo monge indiano Batuo. Ele conseguiu a autorização do imperador para construir um templo. E nesse templo você encontraria pessoas que estão interessadas em estudar as escrituras do budismo e também a espalhar a palavra do budismo pela China. E o Templo Shaolin não era o único templo na China que existia com esse objetivo. Você encontrava em várias outras regiões mosteiros com o mesmo propósito, espalhar a palavra do budismo pela China. Então, antes da gente chegar nessa contradição entre a religião e a violência nos templos, é importante a gente lembrar o que é o budismo. Então, o budismo é uma religião e uma corrente filosófica que se originou na Índia. Conta a lenda que Siddhartha Gautama era um príncipe que ele tinha uma vida muito boa, muito tranquila, ele tinha todas as regalias possíveis e ele não teria conhecido o sofrimento que existia. Como ele morava só no palácio, ele não tinha como saber como as pessoas normais viviam, ou seja, como os camponeses viviam, então ele não tinha ideia do sofrimento que existia no mundo. Contam essas histórias que um dia o Siddhartha ele foi para fora do palácio e ele viu o sofrimento que existia no mundo. Ele viu pessoas morrendo de fome, ele viu a morte, ele viu o sofrimento da população pobre. Então ele passa a buscar uma resposta que desse sentido a todo aquele sofrimento. Ele queria, de certa maneira, impedir o sofrimento das pessoas. E ele não conseguia entender esse contraste entre ele tendo uma vida tão boa e outras pessoas tendo uma vida tão ruim. As coisas vão acontecendo, chega um ponto que o Siddhartha ele está meditando e em algum momento ele chega à iluminação, que seria a compreensão de todas as ilusões que nos trazem o sofrimento. E a partir daí ele cria o caminho do meio. E esse caminho do meio ele seria a chave para todos os seres humanos conseguirem se livrar das ilusões que causam o sofrimento. É muito importante a gente entender alguns conceitos da filosofia budista para a gente poder entender como que a violência ela é inaceitável dentro dessa visão de mundo, tá? Então, em primeiro lugar, você tem a ideia de karma. E o karma, ele é nada mais nada menos do que o efeito das ações. Então, é um princípio de causação, ou seja, de causa e efeito. Na medida em que eu causo algo, eu vou criar um efeito desse algo. E nessa ideia de karma, tá a ideia de que as nossas ações no dia a dia, elas vão criar certos efeitos que vão acabar se voltando contra nós. É a lei da ação e da reação física que a gente conhece aqui na nossa cabeça já mais contemporânea, mas também no budismo você vai encontrar esse peso moral. É como se fosse uma lei da ação e da reação, só que no sentido moral. Então, se eu vou lá e causo mal a algum ser vivo, esse mal ele é imediatamente um mal a mim mesmo, porque tem toda uma rede de conexões que ligam todos os seres vivos. Por isso eu não posso causar o mal sem ao mesmo tempo sofrer o mal, porque existe uma consequência imediata para as minhas ações, porque essa consequência ela já é própria do universo. Baseado nessa ideia de karma, a gente vai encontrar uma consequência para a nossa ética. Então no budismo você tem a sila, que é a conduta ética adequada para você conseguir ter uma vida sem sofrimentos. E um dos princípios mais importantes é não causar o sofrimento, justamente porque você quer escapar dessa regra universal que é a lei da ação e da reação, mas nesse sentido kármico, ou seja, nesse sentido que ele também tem esse aspecto moral embutido nele. Ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho muito grande no budismo de iluminação, ou seja, uma percepção mais clara do que é a realidade como ela é. A ideia é que o nosso sofrimento ele vem da nossa aversão ou apego a determinadas coisas. Então toda vez que você está inquieto, com dor, angustiado, triste,
com raiva, você ou tá com apego a alguma coisa ou você tá com aversão a alguma coisa. Então essa ideia, que ela é bem animalesca mesmo, nesse sentido de reagir a um estímulo, né? Ou você vai fugir ou então você vai procurar isso, né? No caso, fugir de perigos e procurar alimentos, por exemplo. Então isso estaria muito automatizado na nossa mente. E essa automatização, ela levaria a sofrimentos. Por isso que quando nós sentimos grandes emoções, se você não conseguir controlar elas, você normalmente vai agir de forma passional, o que vai acarretar em um sofrimento ainda maior. Pensa isso naquela vez que você ficou com muita raiva e falou um tanto de bobagem que você não queria falar, ou então naquela vez que você ficou com muito medo e aí você ficou parado, engoliu aquele tanto de coisa que você gostaria de se expressar, mas não deu conta. Tudo isso vai gerando certos desconfortos na gente que vai acumulando e criando sofrimentos. Eu falei aqui de coisas bem mentais, mas isso também pode ir para uma coisa muito mais física mesmo, na medida em que determinadas ações elas vão ter consequências físicas muito maiores. Por exemplo, se você tiver um acesso de raiva e aí acabar machucando alguém, você pode ser preso, enfim, você vai ter alguma sanção legal aí, tá bom? Então, isso é muito importante pra gente entender que no budismo, a meditação, ela tem um papel de ser um exercício para esse controle da nossa expectativa interna em relação aos nossos desejos e desafetos. Na medida em que a gente consegue controlar melhor as nossas reações, nós conseguimos agir melhor e aí a gente consegue ter uma vida muito mais feliz, porque a gente vê a vida como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então o budismo, ele na verdade, ele engloba várias e várias visões que usam esses conceitos de karma, de conduta ética, que vai usar essa ideia da meditação para trabalhar um certo princípio que é acabar com o sofrimento humano, tá? E, em consequência, vai acabar com o sofrimento de todos os outros níveis de vida, porque no budismo você também tem a ideia de reencarnação, ou seja, você tem a ideia de que a sua vida, ela está em constante transformação e movimento. Então, quando eu, Jonas, falecer, o meu corpo, a minha vida, a minha essência vital, ela vai continuar de alguma maneira. E, de acordo com a tradição budista, isso vai ter consequências diferentes, tá? Porque aí tem um outro ponto muito importante do budismo também, que é a ideia de não eu. Ou seja, nessa ideia de reencarnação, de que a minha vida aqui, ela vai levar consequências da minha próxima vida, né? Ou seja, do meu outro estágio de existência, você vai encontrar um certo dilema que você tem. Porque quando a gente pensa na nossa ideia ocidental e cristã de pensar, a gente pensa na nossa existência como uma alma que está em um corpo. E essa alma, quando a gente morre, ela seria o que sobra. Então, independente aí da sua religião, você vai ver que você vai ter uma certa ideia de quem é a pessoa que é você mesmo. Ou seja, você é uma alma que está dentro de um cérebro, você é uma manifestação de impulsos neurais que estão no seu cérebro, ou então você é uma junção dessas coisas. Dependendo da sua visão metafísica, ou seja, dependendo da sua visão de mundo, né, no sentido mais filosófico aí do termo, o que acontece? Você vai ter uma ideia diferente de como as consequências de determinadas ações elas vão refletir na sua vida, tá? E no budismo isso é muito importante, porque é como se você acumulasse karma negativo, ou seja, aquele karma que foi gerado por ações negativas, né, como causar o sofrimento a outros seres, seria basicamente isso, o que é um karma negativo, né? Então você conseguiria ter uma vida muito ruim depois, porque as consequências das suas ações elas vão ser negativas, porque as suas ações foram negativas, e logo você vai viver uma vida muito mais negativa. E se você tem, pelo contrário, ações positivas, você vai ter uma vida bem mais positiva. Mas essa ideia de encarnação ela é bem diferente. Como eu falei, a nossa ideia ocidental fala que a nossa alma ela está no nosso corpo. Então, se você morresse, sua alma ela iria para outro nível de existência. No entanto, nessa visão budista, você é um processo
que acontece momentaneamente. Então você não é uma coisa propriamente dita. Você é o efeito do seu cérebro pensando, da sua consciência baseada nas suas experiências e memórias e nas consequências das ações dos seus antepassados. Ou seja, é uma mistura de vários outros fatores. Por isso, a vida, igual qualquer momento, seria algo único, seria uma manifestação única no tempo e no espaço que nunca mais ia se repetir. Então, a ideia é que, se eu morrer, eu basicamente vou deixar de existir, mas as partes que me compõem, todas as minhas ações, toda a matéria que eu deixar, tanto no sentido da matéria orgânica, que é o meu corpo, quanto das próprias realizações que eu fizer em vida, elas vão continuar e elas vão continuar tendo consequências, tá? Então, no budismo, você vai ter uma mistura de vários conceitos que vai gerar uma visão de mundo muito complexa, mas que ao mesmo tempo ela é muito interessante, porque ela afeta não só a forma como a gente lida com o nosso dia a dia, no mundo físico mesmo, como com essa ideia espiritual, com essas ideias mais elevadas de bem e de como ser um ser humano melhor, por exemplo, tá? No meio disso tudo, você tem várias linhas do budismo, porque você tem várias interpretações. Tem linhas do budismo que elas vão ser mais ortodoxas, ou seja, elas vão se basear em textos antigos e elas vão considerar esses textos como fundamentos de toda a doutrina budista. Vão ter outras que elas vão abandonar um pouco esses textos canônicos pela produção de novos conhecimentos, pela própria vivência que a comunidade budista ela vai experimentando e vivenciando ao longo do tempo. Algumas linhas budistas elas são mais ligadas à filosofia, outras mais à religião. E você vai ter uma ampla gama de budistas que vão ter ideias bem diferentes dependendo aí da sua formação, da experiência que eles tiveram. Então tudo que eu estou falando aqui é um apanhado geral, na verdade. Então você tem que ver que vai depender da linha do budismo e tudo mais. Por isso, se você é budista, deixa aí pra gente, conta um pouco mais da sua experiência, pra gente poder saber como é o budismo que você pratica, tá? Pra gente poder conhecer um pouco mais dessa religião e filosofia que é muito ampla e muito abrangente. E não deixa de comentar aí também, se você é uma pessoa que não tem uma religião muito bem definida e tal, mas gosta do budismo justamente pelo aspecto filosófico dele, põe aí no comentário também que esse é um aspecto muito interessante e eu, como tenho uma formação em filosofia, eu gosto muito desse assunto. Por isso, se quiser ouvir mais sobre essa questão filosófica e tal, deixa aí nos comentários que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso também, beleza? Então, continuando, pessoal, isso aí é mais ou menos o que o budismo ele tem para dizer pra gente em relação a nossas ações e como elas afetam a nossa vida presente e as nossas próximas vidas dentro dessa ideia de reencarnação, tá? Aí, o que acontece? Como a gente não pode causar sofrimento aos outros sem causar sofrimento a nós mesmos, é muito comum que o budista adote um estilo de vida pacifista. E é um pacifismo extremo, onde nem a violência contra outros tipos de seres vivos, como os animais, por exemplo, poderia ser feita. Então, a violência contra os animais, a violência contra outros seres vivos, ela é completamente proibida no budismo, justamente porque ela é uma das maiores causas de karma negativo. Pensa que o karma negativo, ele tem uma intensidade dele, e quanto mais intensidade ruim for, pior. Ou seja, se você mata um outro ser, seria a maior crueldade. Por isso que ser vegetariano é tão importante para várias linhas budistas, tá? Você não poderia, de forma alguma, matar um animal sem conseguir trazer sérias consequências negativas para você mesmo e para toda a sua comunidade. Sendo assim, a violência contra outros seres humanos é ainda mais perigosa, porque o karma negativo aí é muito maior, justamente porque o ser humano é um ser social e a gente tem um apreço muito maior por nossos amigos, familiares, enfim, as pessoas com quem a gente se importa. Se a gente mata alguém, a gente vai estar tirando de outras pessoas um ente muito querido. Enfim, você já entendeu como é uma rede de afetos e desafetos muito mais complexa quando a gente fala de um assassinato, por exemplo.
Por isso que a religião budista tem esse cunho pacifista, tá? Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que o contexto histórico onde o templo Shaolin foi criado e os vários templos e mosteiros budistas foram criados, ele era muito complexo e muito perigoso. A gente está falando de um estilo de vida basicamente rural, onde você não tem instituições fortes que garantem a sua segurança ou saúde. Então você tem um estilo de vida precário, onde você precisa o tempo todo lutar pela sua subsistência e o tempo todo você está sob o jugo de pessoas que queiram tirar os frutos do seu trabalho. Por isso a arte marcial ela era algo comum. Não era comum só porque todo mundo sabia, porque você tinha que caçar. Era comum porque você podia ter que enfrentar um assaltante, por exemplo, ou então uma pessoa que quisesse simplesmente entrar na sua terra, roubar tudo que você tem e sabe-se lá mais o que, tá? Então você tinha essa prática comum. E aí você tem que entender que vários templos tinham uma proteção própria, ou seja, você tinha pessoas lá dentro que tinham a missão de proteger o templo de invasores. Então era como se você tivesse que sacrificar um pouco daquele ideal pacifista para poder conseguir continuar rezando no seu templo tranquilamente. Tanto é que no livro de Wei, escrito por Wei Shu entre os anos de 551 a 554 depois de Cristo, conta que os monges do templo de Chang'an tinham lotes de armas, ou seja, eles tinham lá um pequeno arsenal para poder se proteger. Tanto é que tem um historiador chamado Kang Gewu que afirma que os monges treinavam Jiaoji, que é um tipo de luta de agarramento chinesa, uma luta bem antiga, bem tradicional mesmo, que era muito comum e era um dos básicos aí de todo mundo que sabia lutar na China antiga. Esses são alguns exemplos para a gente entender que havia sim a necessidade dos templos que geralmente, como eu falei, estavam em locais isolados, eles precisavam de proteção. Então, às vezes, vinha uma galera saquear o templo e você precisava se defender. Não tinha como escapar muito disso. Tem também um historiador chamado Meir Shahar, que ele comenta que há uma ausência de registros históricos no cânone budista sobre esses atos de autodefesa que os monges eles tinham que fazer quando eles estavam dentro dos templos isolados, tá? Então ele aponta que diversas lendas a respeito do templo Shaolin, por exemplo, elas encontram base nessa ideia de encobrir essa verdade inconveniente. Então, por exemplo, você tem a lenda do Jinalu, que seria o patrono do templo Shaolin, que é uma divindade guerreira que protege o Buda. Então ele meio que é uma boa saída para os monges explicarem essa contradição deles serem monges que vez ou outra eles precisam pegar em armas para se defender. É uma justificativa divina para a prática de artes marciais. Tanto é que o bastão, que é a arma do Jinalu, se torna também a arma dos monges Shaolins. Porque no imaginário, uma arma sem lâmina ela é muito menos mortal do que uma arma com lâmina. Apesar de que na prática, armas sem lâminas elas podem ser tão mortais quanto uma arma com lâmina, fica nesse imaginário popular que um homem armado de bastão ele não é tão perigoso quanto um homem armado com uma espada. Sendo que vai depender muito de técnica, habilidade, enfim, treinamento e essas coisas, tá? Portanto, essa contradição, ela não é algo que tem uma resposta muito clara. Até porque os próprios monges que viviam nos templos, eles tinham as mais diversas índoles e as mais diversas crenças. Se o budismo como um todo, ele tem várias escolas e tem várias visões, você pode ter certeza que dentro de uma escola budista ou um mosteiro budista, cada pessoa vai ver com uma pequena variação um certo ideal, um certo preceito. Não é à toa que toda religião ela enfrenta esse problema. Aqui a gente conversou muito sobre o budismo, mas a gente pode apontar para várias outras religiões que carregam esse discurso extremamente pacífico e de compaixão,
mas que quando enfrenta a realidade, esse discurso ele cai por terra em prol ou de uma praticidade ou então de alguma justificativa religiosa. Então a história do Jin Na-lu, ela pode ter esse sentido muito de justificar uma prática que é inconveniente, da mesma forma como você encontra, por exemplo, nas cruzadas cristãs, determinadas histórias que elas vão apoiar a guerra, mesmo a gente estando falando de uma religião que o princípio dela é o amor e a compaixão, tá? Então essa contradição, ela não é incomum nas religiões e ela não é incomum, na verdade, para quem tem qualquer posição firme sobre um assunto ou outro. Tá? Então, quando a gente está falando de religião ou filosofia, a gente está falando de alguns princípios. E se você quer ser totalmente firme nesses princípios, pode ser que você tenha que passar por cima da realidade um ponto ou outro. Porque lembra, a realidade é algo que está antes do ser humano e que nos impõe várias coisas. A gente não escolhe existir num universo onde a lei da gravidade existe, ela simplesmente existe. E quando a gente extrapola isso para coisas muito mais complexas, como a nossa organização social e a resolução de conflitos de forma violenta ou não, isso tudo fica muito mais difícil. Então os monges Shaolins, eles eram pessoas normais, que tinham as suas crenças, mas que diversas vezes eles se viam testados pelo próprio mundo sobre a quão longe eles estavam dispostos a manter esse princípio ou não. E aqui, pessoal, é muito importante lembrar que não tem certo e errado, porque simplesmente a gente vai ter que ver caso a caso. Existiam monges que comiam carne pela justificativa de precisar de mais energia para poder lutar. Existiam monges que tinham problemas com a lei, que chegava às vezes numa cidade, ficava lá num bar, bebia todas, ficava bêbado e causava algum tipo de bagunça na cidade. Então, acontece, você tem pessoas de todos os tipos. É muito importante a gente sair dessa visão dos monges Shaolins e do Templo Shaolin, ou então de qualquer grupo histórico, tirar esse peso que fica desses princípios muito fortes e fixos. Lembra que quando a gente vai chegando perto do personagem histórico propriamente dito, a gente vai chegando perto de uma pessoa real. E quanto mais real é alguém, mais cheio de contradição, mais cheio de nuances e complexidades você vai encontrar. Então essa contradição que a gente enxerga entre o Templo Shaolin e essa relação complicada com o Kung Fu e a violência, ela na verdade não é bem uma contradição. Pelo menos não no sentido de ser uma contradição do Templo Shaolin, mas ela é uma contradição do mundo como um todo, de todas as sociedades humanas, onde pessoas com princípios pacifistas têm que lidar com um mundo que não respeita esses princípios éticos e filosóficos. Então, pessoal, fica aí essa reflexão sobre essa contradição. Não deixa de dar sua opinião aí nos comentários, tá? Conta pra gente como você vê essa contradição da religião e tal. Se você tiver também algum exemplo de outros momentos históricos ou de outros grupos que tiveram que enfrentar uma contradição parecida, deixa aí nos comentários pra gente, que vai ser muito interessante ver isso em outras culturas também, além da chinesa, tá bom? E não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você poder receber mais conteúdos como esse, beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima, tchau!